queridos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando sequência às nossas palestras virtuais. E no dia de hoje, nós vamos abordar o tema Buscai e Achareis, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, convido a todos para que nós possamos, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecê-lo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais a respeito das suas leis, através do Evangelho de nosso Mestre Jesus e também através da doutrina espírita. E que a paz, então, e o amor de nosso querido Mestre possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, Jesus vai nos dizer: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e a quem bate, a porta se abrir-se-vos-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará também boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Então nós vamos observar que a exortação superior de Jesus a que o homem se confiasse à providência divina, ela tem sido por nós sempre mal interpretada ou considerada apenas pelo lado que nos pareça mais conveniente. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e se abrirá, são expressões muito belas quando se compreende essa ligação superior que existe entre aquele que é o Pai e o Filho amado, que é Jesus. E também como nós poderíamos observar ou imaginar um Deus que Jesus chama de Pai, que fosse um Deus adormecido ou até mesmo esclerosado, que não estivesse ligado às nossas necessidades, às necessidades dos seus filhos que Ele pôs no mundo, concedendo a vida. Como também podemos muitas vezes pretender transformar essa superior solicitude em uma fonte que supra muitas vezes as nossas deficiências, a nossa preguiça, a nossa inércia, deixando ao Criador tudo aquilo que desejamos obter sem que em nada nós colaborássemos. Então nós entendemos a partir daí que Deus é um Deus de amor, de bondade, de justiça, porém que nós temos que fazer a nossa parte, temos a nossa responsabilidade. Daí então nessa máxima, buscai e achareis, vai ser semelhante a essa outra: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da nossa inteligência. E vai ser nas questões 674 e 675 do Livro dos Espíritos que os benfeitores nos falam: o trabalho é uma lei da natureza, pelo próprio motivo dele ser
uma necessidade em nossas vidas. Qualquer ocupação útil é trabalho. O espírito trabalha como o corpo. Então, buscai e achareis. É a exortação para que cada um possa empreender esforços para a conquista das suas aspirações. No entanto, cada um que busca, que procura e que pede, como atividades do espírito, que não se permitiu quedar na inércia, na preguiça, ou até mesmo na omissão, encontrarão o que procuram, se nós estivermos ligados aos verdadeiros bens da vida. Porque muitas vezes nós pedimos de forma infantil coisas que não vão nos acrescentar, na verdade, muito à nossa parte espiritual. Achamos que aquilo vai ser algo bom, mas que na verdade nos leva muitas vezes a caminhos tenebrosos. Pedimos, por exemplo, tanto a cartela premiada da loteria, não é? Buscamos muitas vezes, né? A gente diz que nos esforçamos, buscamos aumentar o nosso salário e não conseguimos. Batemos muitas vezes na porta da esperança pedindo mais saúde e continuamos enfermos. E então tais afirmativas que fazemos, tão comuns na vida de todos nós, e que tanta descrença muitas vezes causa no nosso íntimo imaturo, né? podem parecer contraditórias quando entendidas apenas pela essa ótica imediata do literatismo que mata, ou seja, da letra que mata. Porque quando nós vamos entendendo que nós não estamos na Terra para realizar preferencialmente os objetivos materiais, nós vamos ver que em tudo o material, na verdade, ele deve estar a serviço do espiritual. É assim que nós deveríamos enxergar. Por equívoco, porém, por preguiça, por vício ou até mesmo por ignorância, nós fomos então levados a acreditar que o mais importante seria aquilo que é palpável, em detrimento do imaterial, ou seja, das conquistas do espírito imortal que somos. Mas, vejamos, se recolocarmos as coisas nos seus devidos lugares, a capacidade de ver o espírito como a essência da vida, colocando em primeiro lugar tudo aquilo que torne melhor o seu desenvolvimento e mais proveitoso a sua experiência, aí então nós estaremos no caminho correto. E Deus, Ele sabe, na verdade, com antecedência das nossas necessidades. Por isso que os planos anteriores para o reencarne, antes de nós reencarnarmos, estavam muitas vezes previstos situações que eram necessárias, situações desagradáveis, como uma deficiência orgânica, uma carência material, uma dificuldade moral, para que nós, alunos rebeldes, que já falhamos nessas lições, pudéssemos então ter essa oportunidade de regressarmos às experiências às quais nós falhamos um dia, para que possamos então nos fortalecermos nesse novo teste. Fixados, porém, no reino das aparências, costumamos pautar nossos passos pelas conveniências superficiais que enganam os nossos sentidos e nos permitimos afastar das superiores realidades da nossa essência espiritual. Por isso, nós perdemos tempo em pedir justamente aquilo que pode nos atrapalhar a jornada do espírito, apenas para que possamos ter muitas vezes momentos de prazeres na carne que mais cedo ou mais tarde eles vão se desfazer. E então nós pedimos o bilhete premiado quando na verdade precisávamos aprender a viver na humildade daquele salário contado, porque muitas vezes já fomos aqueles que esbanjaram
em vidas passadas, aqueles dissipadores em outras épocas, quando o dinheiro era muito fácil. Nós batemos muitas vezes à porta pedindo saúde, quando deveríamos, na verdade, solicitar força para que pudéssemos enfrentar a enfermidade sem fraquejos, sem revoltas, aprendendo então a disciplinar o nosso espírito indomável, com os horários, muitas vezes, dos medicamentos, com as rotinas do tratamento, com as exigências terapêuticas, que mais do que atender apenas às nossas necessidades biológicas, irão principalmente educar o espírito inconsequente e rebelde. E então, em geral, se a doença, a carência material e os problemas de todas as ordens, eles nos mantêm mais ou menos presos em suas forças dominadoras, basta que consigamos, o dinheiro fácil, ou a saúde mais favorável, e nos colocamos então, a partir daí, a exercitarmos os velhos defeitos da arrogância, da dissipação, dos excessos, dos abusos de todos os tempos, reproduzindo as mesmas quedas que nós tivemos ontem. Somente a maturidade de espírito, então, nos fará compreender que tudo o que nos chega é bênção, que vai atender às nossas necessidades evolutivas. Não importa se nos eleve, muitas vezes, à condição de um líder de uma nação, ou se nós estivermos, nesse exato momento, presos a um leito de hospital. Porque ali nós estaremos para amadurecer e conquistar os valores que se desenvolverão melhor naquelas condições para o nosso espírito. Então, se nós pedirmos o que é importante para o nosso espírito, estaremos então nos abrindo para que essas remessas de Deus sejam então recebidas em nosso seio como um alimento que chega a um faminto. Se estivermos mais preocupados, porém, com as exigências corporais, estas não são entendidas como indispensáveis perante as verdades do Espírito. Mas observemos que as coisas materiais, elas possuem sim uma relativa importância, não resta dúvida. No entanto, as necessidades da alma, elas prevalecem sobre os anseios materiais. De tal forma que, se pedirmos o que supra as nossas principais exigências espirituais, nós com certeza encontraremos resposta imediata, achando e encontrando a porta aberta e recebendo aquilo que nós solicitamos. Mas, se o nosso pedido se prende muitas vezes a essa superficialidade, no exercício de nosso culto à preguiça, à vaidade, aos nossos interesses inferiores, aos nossos desejos ambiciosos, aos nossos sentimentos mesquinhos, tais vibrações, então, que se imantam em nossos pedidos, vão demonstrar às potências superiores que nos recebem essas súplicas que ainda não estamos entendendo o que nós estamos pedindo. Lutar, pois, para a conquista de tudo aquilo que se anseia é lei que está dirigindo a nossa jornada, nos caminhos da terra, para a conquista, então, das bênçãos do Espírito para um mundo melhor ou para mundos melhores, ou também poderá acarretar também como expiação para os nossos espíritos que tivermos muitas vezes ser exilados em outros orbes mais inferiores por conta dos nossos defeitos, dos nossos apegos e da nossa superficialidade. O Pai, no entanto, nós vamos ver, ele nos escuta e tudo valoriza no esforço do filho que acorda para a própria necessidade.
quando nós despertamos para a nossa realidade espiritual. Daí porque não faltarem nesses momentos irmãos invisíveis, benfeitores espirituais, que procuram se aproximar das nossas necessidades mais singelas e nos inspirar. Eles vão nos inspirar as condutas, os pensamentos, as escolhas, os esforços, que nos encaminham então para a solução dos nossos problemas. Apesar de sermos como somos, o mundo espiritual, ele continua a velar pelas nossas necessidades. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados. Então eles continuam a velar pelas nossas necessidades, as quais procuram equacionar de maneira a não nos deixar à mercê da nossa própria imprevidência. E vão nos amparar então, de que forma? Vão amparar com forças físicas. Eles poderão muitas vezes retificar o nosso organismo através de tratamentos de saúde, com energias e procedimentos éticos adequados. Quantas vezes ao dormirmos durante o sono, esses benfeitores não vêm e nos auxiliam nesses processos? Organizam esforços para que cada indivíduo consiga encontrar sua rota na conquista do pão diário da sobrevivência, entre tantas outras atividades que eles realizam. No entanto, os espíritos não são os empregados dos encarnados, de forma nenhuma, a fazerem todas as nossas tarefas e a servirem a nós todo momento. É preciso que nós, como já dissemos, façamos a nossa parte. É preciso que estudemos, é preciso que aprendemos, trabalhemos, oferecemos o nosso trabalho no bem, agir no caminho da conquista com o esforço do trabalhador honrado, que é digno então desse pagamento. O olhar de quem nos criou está sempre conectado com o nosso íntimo. Deus está sempre conectado conosco. Nós é que muitas vezes nos desconectamos dele, não é? E antes que imaginemos que necessitamos pedir o auxílio de Deus, tenho certeza, ele já está a caminho, de uma forma ou de outra. Lembremos-nos sempre disso. Como nos fala Jesus, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois mais do que elas? Considerai, nos fala Jesus, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se é o feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste desta forma, tão majestoso, quanto mais vós, homens de pouca fé. Belas palavras, palavras poéticas de nosso mestre, não é? Seres humanos que estamos, não é, ocupando hoje na escala evolutiva o píncaro da criação no ambiente terreno, lembremos-nos de que nos compete realizar mais do que os pássaros, porque nos foi concedido a inteligência como soberano instrumento de avaliação, de atividade criadora e de edificação do nosso destino. Se somos então tão importantes, perguntemo-nos se, ao menos como os pássaros, nós já cantamos hoje. O que nós fizemos de bom hoje? Se, ao menos como as flores silvestres, nós já espalhamos o perfume do nosso sorriso,
do nosso otimismo, da nossa alegria pelos caminhos que trilhamos. Como esperar receber o que pedimos, encontrar o que solicitamos, se por nossa vez fomos incapazes de sair da nossa condição biologicamente superior, até mesmo para fazer o que os seres inferiores da criação fazem normalmente? Devemos nos perguntar, não é? Entender as exigências do Espírito significa compreendermos então a nossa função na vida. Ao invés de ficarmos dando trabalho aos benfeitores amigos com tolas solicitações. Busquemos colocar os nossos esforços na solicitação de recursos por dirigirem-se à essência espiritual das nossas necessidades, porque estas vão estar sempre disponíveis no celeiro divino para a entrega ilimitada aos nossos espíritos. Em vez de pedirmos então riqueza, peçamos força e saúde para o trabalho honesto. Em vez, muitas vezes, de solicitarmos a cura imediata, peçamos recursos para o tratamento paciente e resignado das nossas doenças, disciplinando igualmente o nosso espírito. Em vez de solicitarmos, muitas vezes, vantagens para o conforto do corpo, que entorpece o espírito, peçamos sim os bens que fortalecem a nossa alma e tonificam o nosso organismo. Porque as palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir o mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão nos ajudar. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta, mas peçamos com sinceridade, com fé, com fervor e com confiança, apresentando-nos de forma humilde diante do Criador. E não com arrogância, sem o que nós seremos abandonados às nossas próprias forças e às nossas próprias quedas que sofremos constituirão a punição do nosso orgulho. É esse o sentido, então, dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E assim, então, nós convidamos a todos, mais uma vez, para agora, elevando nosso pensamento ao Criador, agradecê-lo pelo dom da vida e, mais uma vez, por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, agradecer a Jesus, o Mestre amigo, a espiritualidade que nos acompanha, a esses benfeitores que nos inspiram diariamente, que possamos, ó Pai, sermos merecedores da sua companhia e estarmos sintonizados com eles para recebermos essa inspiração a nos guiar pelos bons caminhos. E que a nossa prece, nesse momento, ela se estenda a todos os nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e de evolução. Que se estenda também a todos os nossos governantes, nesse momento difícil que nós passamos na Terra, que eles possam, através do diálogo, a buscarem a paz e o entendimento. E assim, então, mais uma vez, vamos relembrando a prece memorável que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.